Eu estava no 8º semestre da faculdade. Quando começou a pandemia, eu estava no 8º semestre da faculdade. Já tinha se passado 4 anos e faltava apenas 2 semestres para eu terminar. E aí eu desisti do curso, abandonei e decidi que ia começar outra faculdade. Oi, amigas! Esse vídeo é um recado para você que acha que é tarde demais para mudar. É uma conversa sincera e amiga para você que tomou uma decisão lá atrás e carrega consigo até hoje essa decisão, essa escolha, porque o que importa mesmo é ser firme nas ideias, não é mesmo? O problema, minhas amigas, o problema é que às vezes essa decisão que você tomou lá alguns anos atrás aí na sua vida, ela não te representa mais. Porque você mudou, as coisas mudaram, né? O tempo passou e você tá aí segurando essa escolha com toda a força do mundo que você consegue e com medo de soltar. Para você que não me conhece, oi, eu sou a Marilu, sou ilustradora, mas hoje eu sou ilustradora, mas eu poderia ter me tornado psicóloga se eu não tivesse mudado drasticamente o rumo da minha vida. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E então, galera, uma coisa que eu aprendi nesses anos desde a pandemia e que tem super a ver com essa super mudança de rota que eu fiz na minha vida é que a vida é cíclica. Nós vivemos em ciclos e a gente tá aqui justamente para aprender a passar por esses ciclos, sempre buscando melhorar e evoluir. E eu mudei de faculdade, não foi uma nem duas, mas foram 4 vezes. E você aí com medo de mudar alguma coisa na sua vida? Que é isso, cara? Então, bora aqui recapitular rapidão essas 4 faculdades que eu fiquei pulando de uma para outra. Então, gente, quando eu terminei o ensino médio, eu estava completamente perdida. Eu estava assim, completamente perdida, mas no fundo, assim, no mais profundo da minha alma, eu sabia que eu queria entrar na faculdade de música. Era um desejo muito grande que eu tinha naquela época, mas tá ligado aquele estigma? Nossa, você vai fazer faculdade de música? Você vai passar fome e morar embaixo da ponte. Por um lado, tinha esse estigma super negativo da sociedade, né, que envolve não só a faculdade de música, mas qualquer área que esteja relacionada à arte, qualquer área criativa. E por outro lado, tinha também a minha mãe tentando me ajudar de alguma forma e falando: nossa, Mari, eu acho que a faculdade de psicologia super combina com você.
você poderia dar uma chance, que tal? Aí eu fui lá e entrei em psicologia pela primeira vez. Sim, isso mesmo, pela primeira vez, porque assim que eu entrei, eu não gostei muito, não. No primeiro mês, eu já tava pensando em desistir. No primeiro mês, eu já tava tipo, nossa, quero sair daqui. Só que o que acontece? Isso era no começo do ano, no começo de 2015, eu acho. Eu acho que era no começo de 2015. E se eu desistisse da faculdade logo de cara, assim, no começo do ano, isso significaria voltar não, isso significaria começar a fazer cursinho. E fazer cursinho pra mim era tipo, por favor, não, tudo menos cursinho, porque tudo que eu queria na minha vida era me livrar da escola e das matérias da escola, e cursinho e escola é quase a mesma coisa. E aí, o que foi que eu fiz? Eu fiquei sabendo que no meio do ano ia abrir o vestibular da URCA, da Universidade Regional do Cariri. E lá na URCA não tinha música, mas tinha teatro. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu simplesmente pensei, bicho, assim, eu sei que teatro e música é bem diferente, mas pelo menos teatro é uma coisa artística, sabe? Não é música, mas pelo menos é arte. Então, com certeza vai ser melhor do que psicologia. E aí, minhas amigas, eu só esperei chegar até o meio do ano para fazer o vestibular. E aí eu fiz e passei. E, inclusive, foi na faculdade de teatro que eu comecei a desenhar, porque lá no campus, no C-Artes, tinha também o curso de artes visuais. E aí eu fiquei sabendo que tinha um professor lá do curso de artes visuais que dava aulas de desenho, aula particular de desenho. E aí eu gostei disso e decidi me inscrever e fiz por um tempo aula particular com esse professor. E o que foi que aconteceu no meio do caminho? O C-Artes estava passando por um momento muito conturbado. Estava tendo muita greve mesmo. Só para vocês terem uma noção, eu lembro que o vestibular eu fiz no meio do ano, eu acho que foi no meio de 2015. E aí eu só comecei as aulas em 2016. Eu não lembro agora, foi no começo de 2016. E durante o ano de 2016 eu só consegui cursar o primeiro semestre. Porque era toda hora, entrava greve, saía greve, entrava greve, tipo... Tava o caos generalizado. Eu acredito que a maioria dos campos de artes do Brasil inteiro sofra com isso. Eu não sei como é que funciona no resto do Brasil, mas eu sei que na época que eu entrei na URCA, tipo, era muito degradado o campus, faltava o professor e aí era toda hora greve, enfim. Só sei que eu passei assim, tipo, da metade de 2015 até o final de 2016 e eu concluí um semestre. E isso, obviamente, começou a me gerar muita insegurança, dúvidas e questionamentos, tipo, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Será se eu vou passar fome embaixo da ponte mesmo? Rapaz, será? E aí
com todas essas incertezas e caos generalizado, eu decidi voltar para psicologia em 2017. Só que dessa vez eu tava decidida, ou pelo menos eu achava que estava decidida, né? Na época eu achava que tinha uma certeza que era o seguinte, eu tava pensando, eu vou terminar a faculdade de psicologia, porque aí pelo menos eu vou ter uma profissão normal. Eu vou ter uma profissão, só que eu não vou abandonar as coisas artísticas que eu gosto. Era isso que eu tinha em mente, né? Eu abandonei. Por algum motivo, durante os 4 anos que eu passei na faculdade de psicologia, eu fui aos poucos largando de mão tudo de arte que eu gostava, até não restar mais nada. Eu comecei a me envolver com curso, eu comecei a gostar das matérias que a gente tinha. Só que o que acontece? Estudar é uma coisa, a prática da profissão é outra. Porque, por mais que eu gostasse bastante de estudar, de ler os textos, de estudar sobre processos psicológicos, sobre psicopatologia, psicologia do desenvolvimento, de psicanálise também, a psicanálise era a minha abordagem preferida, mas será se eu ia gostar também de estar dentro de um consultório atendendo, ou então ou então em alguma outra área, porque existem várias áreas além da clínica? Será se eu ia gostar desta prática, sendo que o que eu sempre quis, na verdade, é ser artista? E aí, quando começou os estágios, eu descobri que não, eu não ia gostar. Enquanto tava ali só na teoria, eu amava, porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, então enquanto tava ali só dentro da sala de aula, só na teoria, né, só passando texto e tudo mais, beleza, eu tava amando, mas quando a gente começou a atender nos primeiros estágios, foi que eu comecei a me desesperar. Foi tipo, eu não quero fazer isso aqui não, eu não quero trabalhar com isso, o que é que eu tô fazendo aqui? Não tô gostando, eu só quero ser artista. Minhas amigas, neste momento que eu estava começando a me dar conta de que eu tinha feito uma escolha errada, com todas as certezas que eu achava que eu tinha feito uma escolha errada, bum! Começou a pandemia. E aí eu não consegui continuar na faculdade no ensino remoto, a coisa desandou totalmente. Eu acho que 2020 foi o caos pro mundo inteiro, né? Mas aí a coisa, pra mim, no curso desandou totalmente. Eu fiquei zero vontade de continuar na faculdade. Na verdade, eu já não tava com tanta vontade assim, né? E quando começou a pandemia, trancada dentro de casa, enquanto o mundo inteiro tava colapsando e eu fazendo uma coisa que eu não queria, não, por mim, chega, vou trancar essa bosta. Logo depois dos 15 primeiros dias de quarentena, quando a gente se deu conta de que não ia ser apenas 15 dias, foi que eu decidi trancar a faculdade. E nesse primeiro momento eu falei para os meus pais que eu ia trancar,
e que eu tava trancando porque eu não queria terminar a faculdade no ensino remoto e que eu ia trancar, eu vou trancar agora, e aí se o mundo não acabar, eu volto de onde eu parei. Foi o que eu disse para os meus pais na época, né? Mas no fundo eu sabia que o que eu queria era arrumar outra coisa para fazer. E aí foi na quarentena que eu voltei a desenhar, que eu comecei a pintar aquarela. Eu tinha também um ukulele que eu nunca tinha dado muita atenção pro coitado, mas aí apareceu pra mim na época um canal chamado Ukulele Pandeiro. Obrigada, algoritmo! E eu comecei a assistir as lives desse canal. E em 2021 eu lembro também que eu resgatei uma guitarra antiga que estava na despensa, abandonada, cheia de poeira, pedindo socorro. E isso tudo, né, durante o ano de 2020 e 2021, que o ensino ainda estava remoto. Remoto não, remoto. Tudo isso durante o ano de 2020 e 2021, né? E aí, quando chegou 2022, tinha chegado a hora de finalmente eu voltar para a faculdade de psicologia e terminar de onde eu parei, porque o mundo não acabou. E é claro que nessas alturas do campeonato, tipo, eu não ia voltar, não ia voltar e não voltei. Eu estava no 8º semestre da faculdade. Quando começou a pandemia, eu estava no 8º semestre da faculdade. Já tinha se passado 4 anos e faltava apenas 2 semestres para eu terminar. E aí eu desisti do curso, abandonei e decidi que ia começar outra faculdade. E foi, de longe, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. É loucura, eu sei. Eu questionei muito minha sanidade quando eu decidi que ia fazer isso, mas hoje eu vejo que foi a escolha mais certa que eu fiz, desde que eu tomei desde quando eu terminei o ensino médio. E foi a escolha mais consciente também, né? Porque enquanto eu tava ali pulando de psicologia, teatro, psicologia, eu não sabia, não tinha muita clareza, assim, sabe? Do que eu queria, o que eu realmente queria. E dessa vez eu entrei em design gráfico e em paralelo eu comecei também a cursar o curso Profissão Ilustrador da EBAC. E eu vim fazer esse vídeo aqui com o intuito de compartilhar um pouco, uma parte da minha história, para caso tenha alguém do lado daí passando por uma situação parecida, assim, uma situação de estar mantendo uma decisão que foi tomada lá atrás e essa decisão não ressoa mais com o seu momento atual, mas você tá com medo de mudar e tá se agarrando forte nessa escolha porque você acha que não pode mudar. Será? Será se permanecer sem mudar não está sendo extremamente doloroso e você só não muda porque tá com medo do desconhecido, tá com medo do que você possa vir a enfrentar? Você não sabe o que pode acontecer caso você tome essa escolha de mudar a rota da sua vida, mas em contrapartida, permanecer fazendo tudo do mesmo jeito, tudo do jeito que você tá acostumado a fazer, tá sendo doloroso. Não tá? E minhas amigas, preste atenção aqui.
Por quê? Eu não estou dizendo aqui que a mudança que você escolher fazer, ela vai ser incrível, sensacional, vai ser tudo de bom, porque pode ser que seja uma merda também. Pode ser, mas é necessária. Tá entendendo? É necessária. Eu acho que se você escolher uma coisa e essa coisa não ressoa mais com você e tá sendo doloroso, eu acho que é interessante. É interessante tentar mudar, pelo menos. Porque a vida é mudança. Se você vive, você tá mudando toda hora. Seja de forma consciente ou seja de forma inconsciente. A gente tá mudando toda hora. O grande lance aqui é o seguinte: bora segurar as rédeas desta carruagem e trazer um pouco mais de consciência para as nossas escolhas? Bora? O que eu sei, o que eu aprendi nesses anos é que permanecer estagnada fazendo uma coisa que você não gosta não vale a pena. E às vezes a gente acha que não pode mudar, mas não é que a gente não possa, é que a gente realmente tá com medo e tá se apegando ao conforto daquilo que a gente já conhece. E aí, minhas amigas, é preciso coragem, né? Coragem para arriscar enfrentar o desconhecido. Se o que tu conhece hoje tu não tá gostando, tenta se perguntar qual é o pior cenário de todos que eu posso enfrentar caso eu faça essa mudança na minha vida. E aí, a partir disso, a partir desta resposta, você primeiro se pergunta se esse pior cenário de todos aí que você pensou, ele é realmente algo que possa acontecer, ou se você só tá viajando na maionese e tá aí com umas paranoia bem doida, tá ligado? Você primeiro se pergunta isso. E depois você pode tentar traçar um plano de ação pra ver aí se você consegue enfrentar esse pior cenário de todos. Mas eu acho que, na maioria das vezes, o pior cenário de todos que a gente imagina é noia. E foi isso pro vídeo de hoje, galera. Tchau, até a próxima.